Boa noite, bem-vindos e bom domingo. É a Semana com Salomão Moiana, num dia marcado então pelo encerramento das atividades na Mosal, a maior indústria do país, entra no estado de hibernação, este é o termo correto para o que sucede a partir de hoje na fundição de alumínio localizada em Beluluan. Este é um dos temas, na verdade, o primeiro tema que iremos abordar nesta edição do A Semana com Salomão Moiana. Abordaremos também a questão da época chuvosa, que continua e a fazer muitos estragos e impedindo, efetivamente, aquilo que é a circulação de pessoas e bens no país e a dinâmica da própria economia. Falaremos também da adjudicação na Agência Metropolitana Transportes de Maputo. O ministro João Machombe suspendeu o processo administrativo deste concurso público. Falaremos igualmente, como quarto tema, da inauguração, isto foi na sexta-feira, da nova mina de carvão metalúrgico, isto para não variar, na província de Tete. Boa noite, Salomão, muitíssimo bem-vindo. Eu aqui. Boa noite. Exato, aqui a fazenda Veja aqui do José Belmiro, é mais um domingo noturno. Sei que tem um ponto prévio e vamos a elas. Bom, eu tenho um ponto prévio, mas é um ponto que eu tenho vindo a adiar já desde os meados de fevereiro. Eu quis falar de fevereiro, só que as circunstâncias não me permitiram, da situação que se passa nas igrejas em Moçambique. O que é que está a acontecer? Está a acontecer coisas loucas, coisas satânicas, quer dizer, coisas impróprias para organizações religiosas. Há pouco tempo, há umas semanas, vi 3 chamados apóstolos num debate televisivo a insultar-se, a quererem se bater a socos. E disse, porra, estão aí homens de Deus já a apontar, a dizer, eu vou te matar, porque um tinha feito uma profecia a dizer que o presidente Chapo ia cair num avião. Quer dizer, coisas satânicas que andamos a ouvir das seitas religiosas ou dos grupos religiosos que nós temos. E isso a demandar uma regulamentação. Penso eu que é preciso que haja critérios para as pessoas criarem igrejas. Há pouco tempo ouvi numa postagem que apareceu nesses telefones, num WhatsApp, uma senhora em plena igreja a ser entrevistada pelo bispo ou pelo pastor para falar das partes íntimas dela, que foi apalpada por um curandeiro e não sei quanto, e depois, quer dizer, fazer coisas absurdas em público, onde tem público de todas as idades. Por outro lado, a linguagem dos pastores. Esses pastores, quando estão inspirados, alguns deles, falam coisas que são impróprias das igrejas. Nós crescemos nas igrejas. Para nós, a igreja era o sítio onde se fala a linguagem mais polida. Igreja de agora, isso é uma chimba, isso é merda. Na igreja, fala-se isso numa igreja. Pastor a falar isso, a insultar, a falar até de pessoas, a falar coisas. É possível isso? Ainda se continuar a chamar igreja a um sítio desses? Não faz sentido. E como se não bastasse. Há umas semanas aí, nos finais do mês passado, aparecem-me imagens de um pastor daquela igreja, World Apostolic Church, a igreja velha apostólica, velha apóstolos, como se diz. Um pastor chamado Alves Cumbe ia fazer crisma na capela, acho que é Espamanino. Ele está numa limusine primeiro,
e depois sai da limusine, entra numa carroça, ele e a esposa, uma carroça movida a cavalos, hein? Como se fossem aqueles antigos reis. Eu pergunto, qual é a relação desse estilo de vida que o pastor quer projetar com as pessoas que ele vai crismar? Com o tipo, e depois disso a ser feito em plena época chuvosa, a ir fazer crisma nos Pamanini, onde as pessoas estavam a sofrer das cheias, estavam a dormir em cima das mesas, e o pastor a mostrar a exuberância, hein? A luxúria, que ele anda de limusine, e quando sai de limusine entra em carroça, é puxada a cavalos. Mas o que é isso? Que rei de mensagem religiosa transmite isso? Quer dizer, há uma coisa de 5 anos atrás, essa igreja é a tal igreja do bispo Matlombe, não é? Que andou aí a pancada uns com os outros e tiraram o bispo Matlombe e mandaram reformar. Epá, ele é verdade que também faz a sua resistência, a sua maneira. Mas é para ficar isto, esse tipo de comportamento, esse tipo de exuberância, esse tipo de demonstração de luxo. E quem custeia isso? São os próprios crentes. Os próprios crentes. E por que essa despesa que se gastou para alugar uma limusine para o tal pastor Alves Cumbe e a sua esposa, e aquela carroça de cavalos, os valores que se usaram para isso, por que não se dedicaram a apoiar as pessoas carentes, que também existem na própria igreja? Quer dizer, nós temos uma igreja que quando foi fundada tinha objetivos nobres. Eu lembro-me dos primeiros fundadores, o bispo, o pastor Malaquias Massinga, eram pessoas simples, com muita nobreza de espírito, mas que tinham objetivos de ajudar os outros. Hoje em dia estamos a ver luxúria, onde não estamos a ver exibição de luxo e de fatos, estamos a ver insultos a saírem da boca dos pastores, estamos a ver coisas satânicas acontecer nas igrejas. Qual é o papel do Ministério de onde eu queria chegar. Eu queria pedir, o papel não só do Ministério, de todo o governo, é preciso regulamentar as igrejas. Ou temos igrejas a mais e já não sabemos o que é que se deve fazer nas igrejas, ou deve haver um código de conduta, uma carta de conduta, de comportamento mínimo aceitável numa igreja. Não vamos ter igrejas, fala-se tudo nas igrejas de agora. Aquilo que antigamente a gente dizia, vai à igreja para evitar a vida das barracas. Nas barracas até se fala melhor do que nas igrejas. Agora, que rei de igreja são essas? Para além das extorsões, de levar dinheiro das pessoas, o comportamento, o que ensinam as igrejas de agora, para mim, merece uma regulamentação. Desvirtuar a sociedade. Então, eu queria apelar ao governo e à sociedade em geral. E curiosamente, essas igrejas todas, satânicas, a falar em linguagem, a falar baboseiras, estão cheias de pessoas. Ninguém vê. Estão-se a explorar pessoas carentes, pessoas miseráveis, pessoas que têm dificuldades de vida e vão ali a pensar que vão para ter uma salvação. E muitas daquelas pessoas estão a ser exploradas ainda mais e a ser insultadas por linguagem obscena saída da boca dos bispos. Então, isso não pode acontecer. É por isso que há países aí, no Ruanda, por exemplo, para você abrir uma igreja, tem que apresentar o teu certificado de teologia. Onde é que você aprendeu aquilo que quer ensinar? Essas pessoas, onde é que aprenderam o que andam a ensinar? Há uma proliferação de apóstolos. Uma proliferação. O que é um apóstolo, afinal? Na televisão, há uma televisão aí que tem um capítulo, um debate todos os dias com apóstolos. Aparece um apóstolo a insultar aparece um apóstolo a dizer que eu fiz uma profecia. Quer dizer, agora que choveu, a dizer que fez uma profecia de que ia chover outra vez. E depois, se a chuva parar, fiz uma profecia de que a chuva ia parar. Isso é grave.
Então, nós não podemos estar num país de charlatões em que todos os dias inventam coisas para justificar a sua própria existência. Eu acho que temos que mudar, o governo tem que intervir, não pode se deixar isto assim como está. É uma grande selva. As igrejas hoje em dia em Moçambique, para além de ser negócio, são um negócio selvagem. Tem que se regulamentar. Muito obrigado, Salomão Moiana, por este introito, este ponto prévio. Vamos então avançar com os temas preparados para esta edição, a começar desde logo pelo facto de a Mosal ter entrado neste estágio de adormecimento, Infelizmente, tudo nós tentamos fazer desde agosto, a apelar ao governo para ver se conseguia uma saída mágica para evitar isto, porque já se sabia que Mosal ia parar. Só que nem todos os elementos do governo estavam sintonizados sobre a gravidade da situação. Ainda há 2 semanas, houve um porta-voz do Ministério do Trabalho a dizer que não, nós ainda não temos comunicação. E na mesma semana estava o ministro porta-voz do governo a dizer que não, o Mosal comunicou na devida altura ao governo da situação e que eventualmente poderá fechar. Portanto, isso é mau quando indivíduos pertencentes ao mesmo governo falam linguagens diferentes sobre o mesmo assunto. Um desalinhamento total. Um desalinhamento total. Quer dizer que pessoas do Ministério do Trabalho, aqueles que deviam acompanhar a situação laboral dos trabalhadores, dos 1.050 trabalhadores que a partir de hoje deixam de trabalhar na Mosal, as pessoas que deviam acompanhar não estavam a acompanhar. E pronto, estavam outras pessoas a acompanhar a parte industrial, a parte econômica, a parte operacional da empresa, e essas sabiam que a empresa ia fechar. Portanto, não é muito bom que num país tenhamos um governo desalinhado sobre matérias estruturantes da vida econômica do país. É bom que o governo fale a mesma linguagem e tenha a mesma atitude perante o problema. E nós já criticamos isso desde agosto, que o governo não tinha a mesma atitude. Havia um ministro que foi entrevistado na altura, um ministro muito relevante para saber o que se passava. Ele tinha dito que não sabia bem, mas ia se informar. Então, não é bem assim. Nós temos que ser um país sério em todos os aspectos. E uma das formas de demonstrar a nossa seriedade é nos empenharmos ao máximo para que uma indústria do tamanho da Mosal não fechasse. E pronto, o governo empenhou-se muito pouco, na minha perspectiva, em relação àquilo que devia fazer. Porque a Mosal comunicou claramente na altura, tentou conseguir uma energia da HCB, porque o que faz fechar a Mosal é a impossibilidade de continuar a ter um contrato de energia com a Eskom aos preços que vinha tendo desde a fundação. Então, os preços da Eskom, a Eskom é uma empresa de eletricidade da África do Sul, que fornecia energia a Mosal. É verdade que a Eskom recebe energia da HCB. Tem um outro contrato entre a HCB e a Eskom, que a nossa energia, na sua grande maioria, a energia produzida em Tete vai para a Eskom. Mas isso é uma parte. E depois, por seu turno, a Eskom comercializa aquela energia para quem quiser, à sua maneira. Prioritariamente para a indústria sul-africana, dentro da África do Sul. Onde também as necessidades de industrialização na África do Sul são crescentes, cresceram muito. De tal forma que quando se quis renovar o contrato com a Mosal, a Eskom comunicou que não estaria mais em condições de fornecer energia ao preço que a Mosal estava a comprar. Tinha que se subir o preço até cerca de $91 por megawatt, o que para a Mosal é praticamente impossível. Mosal estaria na condição de receber energia até mais ou menos 50 e tal megawatts, $50 e tal por megawatt.
A HCB, que foi abordada em Moçambique, não tem capacidade, e já foi explicado. A própria Mosal compreendeu que a HCB não tinha capacidade. Primeiro porque produz menos energia neste momento devido à seca que assolou a Albufeira de Caborabassa. Pronto, a capacidade de produção também diminuiu. E mesmo se não tivesse esse problema de diminuição da capacidade de produção, a HCB não tinha capacidade para as necessidades da Mosal, ainda vender energia para a Escom, ainda abastecer o mercado moçambicano através da EDM e ainda comercializar energia para os seus parceiros habituais, como o Zimbábue, Malawi e outros. Portanto, não tinha capacidade. Então, o que restava? Restava que os governos de Moçambique e da África do Sul encontrassem uma saída, explorassem todas as possibilidades possíveis atualmente ou futuras para que a Mosal não fechasse. Tal engenharia, tal diplomacia econômica não funcionou a contento, de tal forma que a Mosal fechou hoje, oficialmente, dia 15, e o pessoal da Mosal, vi esta semana passada, eles fizeram uma grande conferência, um encontro de confraternização para se despedir. Vimos as imagens. E pronto, até eles mostravam alguma alegria, porque foram devidamente compensados um pouco acima da média, mas isso não resolve o problema do país a médio e longo prazo. Portanto, na questão da Mosal, eu posso dizer que nós fomos derrotados. Moçambique perdeu um ponto. Perdeu a possibilidade de continuar a ser hospedeiro de uma das indústrias bandeiras do mundo. E a fundição de alumínio é estrategicamente fundamental para todo mundo. Sim. E é verdade que ouvi um ministro a dizer que, bom, Mosal não era negócio de Moçambique, só que estava em Moçambique, mas isso é outra fala. É outra fala que pode ser abordada no devido altura, na devida altura. Mas Mosal era uma empresa moçambicana, uma empresa em Moçambique e uma empresa pioneira que há cerca de 25 anos atrás é ela que criou condições para vir mais empresas daquela. É pioneira por quê? Porque nós acabamos de sair da luta, da guerra dos 16 anos. Muitas empresas consideravam, muitas multinacionais achavam que Moçambique era um país de alto risco para colocar investimento. E a vinda da Mosal nessa altura, e a inauguração da Mosal nessa altura, desmentiu isso, mostrou que afinal em Moçambique pode haver uma empresa do primeiro mundo. E muitas outras empresas vieram atrás da Mosal para Moçambique. Portanto, para mim não merecia esta morte instantânea, resultante da incapacidade de fazer-se uma negociação para se encontrar uma boa saída. Na sexta-feira, o ministro Impisa, o seu segundo briefing da semana, entre vários pontos abordados, foi mesmo essa questão do encerramento da Mosal. E falou da possibilidade de entrada de novos operadores no negócio. Como é que equacionamos isto, efetivamente? Bom, não, quer dizer, as instalações podem ser aproveitadas para ser outra coisa, mas não a fundição de alumínio no estilo em que a Mosal está a fazer. Porque se vier uma empresa de nível da Mosal para fazer fundição de alumínio para o mercado internacional, há de se debater com o mesmo problema energético. De energia. Porque a energia necessária para garantir a Mosal é muita energia, de uma vez. São cerca de 900 megawatts. Dá para um país. Exatamente, isso é para fornecer um país. Agora, se vier uma empresa com as mesmas pretensões, há de ter o mesmo fim, há de ter o mesmo problema que a Mosal teve. E por quê? Porque esse tipo de indústria, no mercado internacional ou no ecossistema dessas indústrias, aquilo que pagam por megawatt de energia a nível internacional, segundo os próprios especialistas da Mosal, o mais caro que existe é na China, que pagam até $50 por megawatt.
os outros pagam um pouco Abaixo disso. 40, 45, por aí. E que se for acima, muito acima disso, como estava-se a falar aqui de 90, então essa indústria já não é competitiva, não vai conseguir vender Fecha as portas, o seu aço a nível internacional. Portanto, penso que é isso que está em causa. Muito bem. Não conseguimos. Perdemos na Mozambique. Infelizmente. Apanhamos 5-0. 5-0. Uma goleada. É uma goleada. Vamos avançar então para o segundo tempo. Obrigado, Salomão. A época chuvosa continua e já havia aí planos de reestruturação do país, de reconstrução do país. Eu até vi que o governo já foi ao Parlamento informar que já terminou a elaboração do plano de reconstrução pós-cheias. Também lembro-me do meu amigo Venácio, que há um mês atrás já tinha ido com um plano para o gabinete da primeira-ministra. Um plano indicativo. Reconstrução. Não, eu dizia nessa altura aqui mesmo que o plano pode ser bom, pode ser bonito, mas é cedo. Porque a época chuvosa em Moçambique termina no fim de março. E ainda pode se prolongar um pouco, haver problemas em abril. Mas Oxalá que isso não aconteça. Exatamente. Mas antes do dia 31 de março é muito cedo pensar em plano de reconstrução. Porque há de haver novos estragos. Por exemplo, tínhamos resolvido algumas travessias na zona, na província de Gaza, por exemplo. Aquela estrada de Chissano-Chibuto, que é a estrada nacional 220, e que agora... Que vai ser em Xonguene. Exatamente, mas agora já não. Segundo os dados desta última semana, os carros pesados, os caminhões já não podem transitar porque os solos estão a ceder. Aquela zona de Moambe, Maquese também está interrompido. Aquela zona de Xigubo, também, em Ndindiza, também há problema. Aquelas zonas mais acima de Machaíla, Massagena, também há problemas, já havia problemas, tinha visto ali a senhora administradora, acho que é Maria Helena Langa, é uma senhora que eu conheço muito bem, ela dizer uma coisa muito importante, antes de haver estas cheias, estas novas cheias, que era bom que o país fizesse um esforço para alocar um pequeno kit de manutenção em cada distrito, ou naqueles distritos propensos a ter problema. Quer dizer, um kit composto por quê? Por uma retroescavadora, um caminhão basculante e um trator para carregar umas coisinhas ali. Para resolver necessidades locais. Para que o distrito tenha autonomia, pequena autonomia, não ficar à espera da ANE, ficar à espera das reuniões de Maputo. Quer dizer, para o distrito se mexer, porque há algumas coisas pequeninas ali que podem resolver. Então, mas não tem, os nossos distritos não têm nada, tudo tem que pedir, tudo. Não sei por que em Moçambique falamos da descentralização, quando as nossas mentalidades não estão descentralizadas. É grave isso. Então, você tem um problema pequenino, estava a senhora em Machaíla, ela queria ver se resolvia aquele problema entre Mafastela e Ariana, a caminho de Massangena. Não há nada. Coisas pequenas que você quer fazer não consegue num distrito. Precisamos descentralizar efetivamente. Tem que andar a escrever relatórios que vão para uma reunião aonde? Maputo, na província. A província também diz que não tem capacidade. Então, eu penso que nós não podemos continuar a gerir o país desta maneira. Temos que ser um pouco mais flexíveis e descentralizar recursos para que algumas unidades, alguns distritos tenham capacidade de fazer pequenas coisas antes de esperar as grandes coisas que eventualmente virão do nível central. Então, temos um problema, um drama na província de Gaza, mais uma vez, até a vila de Manjakazi, que está numa zona até arenosa, está cheia de água, as pessoas estão a ser evacuadas para terem um centro de acolhimento, porque as suas casas já estão cheias de água. Então, a situação da época chuvosa ainda é crítica no país, ainda não terminou. E esses dias, hoje está a chover, ontem esteve a chover, antes de ontem esteve a chover, ainda vamos ouvir notícias de mais estragos que podem acontecer a nível das vias de acesso, a nível de outras vias.
Eu, na sexta-feira ou na quinta-feira, estive a interagir com algumas pessoas de Massinga, Província de Inhambane. província de Inhambane, a dizer que temos um drama que, o que é que acontece? A sair da vila de Massinga, caminho de Machis, portanto a vir para cá, um pouco antes da portagem de Malova, os solos, a erosão, caíram muita areia, muitos solos que taparam a estrada e dificultando assim a passagem de carros. E alguns automobilistas conseguiram passar. Foram à portagem de Malova a pedir que, os donos da portagem, então. E os donos da estrada também, sim. É para cuidar da estrada. Então que cuidassem daquela estrada. Nada. Portagem só cobra. Só cobra. Só sabe cobrar 50 aqui, 50 ali. Então, os automobilistas fizeram uma greve. Paralisaram ali e foram dizer à portagem que eles iam partir aquela portagem. Se não fizesse a limpeza... Porque a portagem não está limpa a estrada. Os carros não passam, mas aqueles que a muito custo dão uma volta, passam, têm que pagar. Tem que pagar. Então disseram que não, nós não queremos pagar. É que não faz sentido. Sim. Então, essa discussão foi desbloqueada por volta das 20 horas. Quando alguém que esteve na zona viu a situação e calhou que conhecia e tinha o número do PCA do Fundo de Estradas, o Dr. Ângelo Macuaco, e ligou para ele. Ele é que disse, podem passar sem pagar. É isso que salvou a portagem de Malova. Estaria destruída neste momento. E as pessoas começaram a passar sem pagar. Mas se Massinga tivesse um kit, aquele kit de que falava a senhora Maria Helena Langa, resolvia. Era só mandar a retroescavadora, empurrava aqueles solos todos e desbloqueava a via. Mas não há. Para isso acontecer, tem que se telefonar para Inhambane vai telefonar para Maputo, para o diretor-geral da ANE, que por seu turno, na altura que isto está a acontecer, dizia que ele está em Washington. Como é que um diretor-geral da ANE viaja na época chuvosa? O diretor-geral da ANE está em Washington a fazer o quê? Na altura em que as estradas estão a precisar de intervenções diárias, pelo menos de telefonema, estar ali perto e ir ver. O diretor-geral está ausente, quer dizer, eu sei, no tempo dos ministros Roberto White, mas no tempo do João Mário Salomão, acho que também, Roberto White, esses todos os ministros, na época chuvosa era proibido viajar certas categorias de dirigentes. Determinados dirigentes da área mais afetada não podiam viajar. É como você procurar presidente de ING dizer que está em Londres. Está em Londres a fazer o que enquanto a cheia aqui. Então, não estou a dizer que ela está em Londres. Quem está fora é o diretor-geral da ANE, não é? Mas isso é para dizer o quê? É para dizer que nós temos que ser responsáveis. A ANE que está neste momento sob tutela do Ministério dos Transportes e Logística. Claro. Até estava, alguém disse que estava com o respectivo ministro. Mas não é assim que se faz. Não se viaja assim. Não se pode deixar os responsáveis principais estarem hospedados num bom hotel em Washington, quando a população e as estradas estão a receber solos a cair, a estragar, e os delegados provinciais a ficarem, de mãos atadas, a ficarem desesperados. Portanto, penso que é preciso corrigir. Outra coisa, por exemplo, na sexta-feira, estive a ver ali que aquela estrada nacional número 1, entre Namialo e Herat, em Nampula, no Rio Mugiga, caiu também. A transitabilidade ficou condicionada, porque aquela ponte que era provisória também, já começou a ter problemas. Então era preciso tomar medidas. Também aquela zona entre Pemba e Chuíba, em Pemba, em Cabo Delgado, também cortou-se a transitabilidade. Também há problemas no Rio Montepuez, lá na travessia na estrada 380, mesmo a via de Nairoto, de Montepuez para Moeda, por outra via, também atravessa o Rio Montepuez, há problemas. Quer dizer, há problemas um pouco por todo o país. Entretanto, os dirigentes da área
Não estão cá. Estão a comer ajudas de custo lá fora. Não pode ser assim. Se calhar estão em busca de financiamento. Financiamento? Que mandasse alguém. Financiamento neste momento não. Ele está ocupado com uma coisa emergencial para salvar o país. Agora, há de voltar sem nada. Depois, não é assim. Eu penso que nós temos de ser um pouco mais sérios e termos em conta que a época chuvosa no país continua. E depois, não nos pode apanhar constantemente de surpresa. Quando você ouve a entrevista dos responsáveis, nós não estávamos à espera desta nova onda. Quer dizer, mas quando é que uma chuva vai te informar que no dia 20 de setembro havemos de cair? É você que tem que se organizar para prever essas situações. Os avisos prévios. São fenômenos imprevistos, são fenômenos naturais. Mas que a gente sempre sabe que naquela altura acontece. O que nós temos que fazer? Por exemplo, uma das coisas que eu disse há um mês atrás, mas não aconteceu, eu disse que era bom começarmos a aprovisionar alguns materiais nos locais propensos a esse tipo de coisa. Por exemplo, ali em prontidão. Pedra Rachão há de ser necessário agora para colocar em Maniquinique, lá na estrada 220. Onde é que está? Tem que sair de Maniquinique para Namaacha. E se chegarem na Namaacha, enquanto Boane também cortou. Então vamos ficar à espera que baixe a água de Boane para os caminhões saírem de Maniquinique para Namaacha, trazer pedra. Mas isso... Uma confusão total. Mas se tivéssemos pedra localmente, armazenada ali em Licilo, ali perto, era carregar a pedra e entregar. Exato. Aqui mesmo na estrada 3 de fevereiro, em Coloane, não está resolvida a situação. Já vi. Obrigado, Salomão. Vamos então fazer o nosso intervalo a semana com Salomão Moiana, neste 15 de março, um dia marcado então pelo encerramento da Mozala. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Bem-vindos de volta. Este é a semana com Salomão Moiana. Vamos avançar então com os próximos temas. A começar com este tema que também tem estado a fazer correr muita tinta, que é a suspensão da adjudicação dos concursos públicos ao nível da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo. Concursos, já se sabia quais eram as empresas a quem a instituição adjudicou concursos, empreitadas milionárias. Um dia depois, o ministro, por acaso a MBC-TV, fez uma reportagem e dia seguinte o ministro João Matlombe decidiu então suspender administrativamente este processo. É mais um melindro. Sim, mas sabe, a coisa que me dói nisso não é o dinheiro que as pessoas vão receber. Podem receber esses milhões, uma empresa, um consórcio fictício que foi criado, até estrangeiro, vai receber 97 milhões, a Ernest Young vai receber 9 milhões para desempenhar, para fazer estratégia de comunicação. Desde quando é que a Ernest Young é especialista em comunicação? Então, isso aí são maneiras antigas de se comer dinheiro neste país. E que o azar desses aqui é que é obrigatório publicitar. E hoje em dia a sociedade moçambicana já está muito atenta. E se não fosse publicitado, não fosse criticado, não tivesse havido este alvoroço, nem o ministro Matlombe iria suspender, iria deixar correr. Por quê? Porque este é um modus operandi das nossas elites. É disso que vivem as nossas elites neste país. E se esses concursos todos são 300 milhões de meticais, estão-se a distribuir
entre este e os próprios funcionários do Banco Mundial. Estão aí os consultores que foram mandados para gerir esse dinheiro, também criam empresas fictícias. Isso começou há muitos anos, aqui em Moçambique existe isso na agricultura, na Proagri, tudo isso. Nos sustentas e companhia. Sempre existiu isso. É a maneira como essas elites... Este é um país da máfia. É um país onde você pode ganhar dinheiro sem fazer nada, desde que tenha conexões. Você pode ganhar um monte de dinheiro, até ser considerado um dos homens mais ricos. Mas enquanto você não trabalha em nenhum sítio, não faz nada. Não você produz. Só conhece, só tem informação da existência de um concurso que precisa de uma empresa assim. E depois, curiosamente, essas empresas que estão a ganhar esses concursos, todos têm nomes estrangeiros. Uns vão receber em euros, outros em dólares. E outros em meticais. Porque é a disponibilidade que o Banco Mundial tem. Porque fica claro que quer pagar a pessoas, algumas delas que nem vieram ao país. Para mim isso não era problema. Até poder receber o dinheiro que quiser. Mas deixa de ser problema? Sim, espera lá para ver o que é. Se alguém recebe muito dinheiro e faz um trabalho visível para moçambicano, produz, faz alguma coisa concreta, eu não estou preocupado com o dinheiro que ele ganhou. Porque estou feliz com o bem maior que ele vai fazer. Mas esses aí não vão fazer nada. Esse dinheiro vai desaparecer nos computadores, nos laptops. Não há de ver nada. O único produto final que você vai receber é um relatório. Não há nada. É para mobilidade na cidade de Maputo. Depois disso aí não haverá mobilidade nenhuma. Vamos continuar assim. Já vão longos anos, quase 20 anos. Alguém pode receber esse valor e dizer que é para imprimir coisas, panfletos pequeninos, para explicar aos cidadãos, aos cidadinos de Maputo, como se atravessa no semáforo. Você quer ensinar o povo como atravessar no semáforo, porque isso facilita a mobilidade. E ganha muito dinheiro para produzir um conjunto de panfletos sobre como atravessar no semáforo. E como ter cuidado quando chove, não atravessa. Quer dizer, é brincadeira de crianças isso. Interessante, Salomão. Mas isso custa muito dinheiro nas consultorias. Sim. É como essa coisa na Estrada Nacional, que uma vez até o ministro Mesquita ficou muito aborrecido. As salvaguardas sociais. Então é preciso salvaguardas comunitárias. E você recebe um financiamento para fazer a N1 para reabilitar. Falta uma coisa, isso o ministro não pode avançar. Por quê? Porque falta salvaguardas comunitárias. Porque como há de haver muitos trabalhadores ao longo da N1, podem engravidar meninas na comunidade. Então é preciso uma consultoria para saber se não haverá gravidez ou não. Para vir e salvaguardar. Que brincadeira é essa? Você quando é que vai fazer estrada? Nunca. Mas vai pagar um consultor até estrangeiro de preferência para vir fazer isso. Interessante, Salomão. Este projeto, quando o ministro Machombe era vereador, vamos saber, é o pai. Bom, não sei. Não sei. Eu só sei que o ministro Machombe era vereador. Mas já se falava disto. Ele vai encontrar já no Ministério? No Ministério. Mas não deve ser a mesma coisa. Eu acho que há diferença. É preciso separar. É preciso separar. Porque o ministro Machombe foi vereador há muito tempo. E depois houve vários outros vereadores. Sim. E houve evolução deste projeto. A agência metropolitana até já mudou de PCA várias vezes também. Enquanto o ministro Machombe já não estava no município. Portanto, não é por aí. O meu problema maior é que este é o modus operandi das elites moçambicanas para enriquecer sem produzir nada. Não há produto. O único produto final que você vai ter disto é um relatório de 500 páginas para que explica, não sei quanto. Não haverá nenhuma coisa no terreno. O comunicado diz que o processo
estava a decorrer, já nesta fase, sem conhecimento, sem que o Ministério tivesse sido informado. Não, o Ministro, o comunicado do Ministério, não é, até nem está assinado pelo Ministro. Me está a dizer que estava a decorrer à margem do decreto do Conselho de Ministros. Sim. Que o Conselho de Ministros, não sei na sua, que é artigo 4, diz que isto tem que ser a estratégia, essa estratégia toda que está sendo feita, tem que ser aprovada pelo ministro que superintende a área dos transportes. E eu próprio João Matron. Então, mas este não tinha superintendido, portanto, não tinha chegado a ele. Agora, eu não sei se... É possível chegar à fase onde chegou sem que o ministro soubesse? Se calhar chegou antes dele ser ministro. E depois, talvez na transmissão de pastas, ele não tenha sido informado devidamente. Já passam 2 anos. Mas também, se ele tivesse sabido antes, não ia dizer hoje que não sabia. Quer dizer, que ele não aprovou. Porque se não aprovou, se ele disser que não aprovou enquanto aprovou, a própria agência metropolitana podia nos mostrar a aprovação do ministro. Portanto, há irregularidades nisso. Mas o maior jogo dessa coisa é quem sabia, quem não sabia, é exatamente para facilitar a saída desses 300 milhões de meticais que vão desaparecer nos computadores de alguns funcionários do próprio Banco Mundial, dos funcionários do Ministério dos Transportes e Logística, e por aí, e com os seus respectivos amigos e famílias. Então, este tem sido o padrão da corrupção oficial no país. Há um projeto, você cria lá uma empresa, algumas empresas são criadas a correr, depois tem que ter uma conexão fora, telefona para um amigo que está na Itália ou está em Londres, e depois junta-se aí, e depois manda um e-mail aqui, acabou. É assim que se come dinheiro neste país. Portanto, eu digo, bom, está de parabéns à comunicação social e o público em geral que denunciou o esquema. O ministro foi arrastado pela opinião pública para tomar a atitude que tomou. Mas devemos ser vigilantes, porque depois disso, isto pode ser transformado num outro projeto para sair o mesmo dinheiro para as mesmas pessoas. Portanto, é isso que eu disse há 2 semanas. Quando diz Banco Mundial está a injetar fundo, não está a injetar. Está a trazer dinheiro aqui para alimentar as suas elites. Algumas delas fantasmagóricas que andam por aí. E os próprios funcionários do próprio Banco Mundial. Eles comem disso. Isto é corrupção a nível internacional. Como é que eles enriquecem? E depois é preciso encontrar elites corruptas locais. Para facilitar. Exatamente. Terreno fértil. Não sabia que é um terreno fértil para que isto aconteça. Agora, coisa que me espanta muito é a Ernst Young ser adjudicado 9 milhões de meticais para traçar estratégia de comunicação. Isso é um certificado. Se calhar diversificou as atividades. Não, mas isso não pode. Uma empresa de consultoria não pode ter outras atividades. É de contabilidade e consultoria, é essa a sua área. Não pode andar a escrever estratégias de comunicação. E mais, neste país, eu conheço jovens formados aqui dentro do país, alguns fora, que têm pequenas empresas que fazem estratégia de comunicação. Conheço jovens moçambicanos que trabalham nessas áreas. Conheço jovens e colegas nossos que têm empresas de comunicação, que são capazes de fazer uma estratégia. Agora você vai ter que recrutar a Ernst Young, uma firma internacional. Por quê? Para fazer em Maputo estratégia de comunicação na área metropolitana de Maputo, precisa da Ernst Young. Você na EN com seus colegas que estiveram juntos na faculdade, na formação, não aprenderam isso, não podem fazer? Podemos. Então, isso é uma brincadeira. E já fazemos. Exatamente. Agora, se nós continuarmos a aceitar isso, estamos a subalternizar perante essas instituições. É caso para dizer ao Banco Mundial, se você não quer dar dinheiro, não dá. Não venha aqui ensinar-nos como nos corrompermos, como ficarmos mais corruptos, ou como sofisticarmos a corrupção.
Então não pode ser assim. Se eles não querem dar dinheiro, que não dê. Mas, há de mudar muita pouca coisa. Porque se o Banco Mundial corta esses 300 milhões que ia dar para isso, ou corta o resto, Moçambique vai ser igual àquilo que nós somos agora. E também quando se implementa isso, vamos ser iguais também. A diferença é que haverá um grupo de indivíduos invisíveis que ficaram ricos. Há de haver um grupo de pessoas invisíveis que ficam ricos. Como sempre, não é? Agora... Mais do mesmo. Agora já saíram muitas informações. Fulano, afinal, tinha este, tinha aquilo. Por quê? Porque hoje em dia, e isso é perigoso para o futuro do país, hoje em dia, o povo está extremamente vigilante. E as elites políticas e dirigentes, em algum momento pensam que o povo ainda não mudou. Este povo é muito perigoso. Já não admite muitas coisas. Você esconde uma informação, alguém que trabalha consigo vai tirar, vai colocar. Portanto, isso demanda uma nova conduta pública. Quem é servidor público tem que ter uma nova consciência, uma nova postura, uma nova apresentação perante o público. E saber que está a fazer coisas lógicas, necessárias e fundamentais para o desenvolvimento do país. Não estar aí porque, se eu fizer isso, vou ganhar isso. E, cuidado com isso. Isto vai ser constantemente denunciado. E pronto. Não pode. E ainda bem que as redes sociais estão aí. Claro. Já vi uma pessoa, uma coisa diz, é para jovens profissionais, 4 milhões de euros. O que é isso? Quem são esses jovens profissionais? Vive aonde? Eu queria ir trabalhar com eles. Vão ter 4 milhões de euros. Para fazer o quê? É muita pipa. Mas é para fazer o que esses jovens profissionais? Então, isso tem que ser combatido. Isso não nos dignifica como país. E já é um bom começo. Nós não podemos permitir que, em nosso nome, as instituições multilaterais, como o Banco Mundial, que tragam dinheiro para Moçambique, mas que nós, os potenciais destinatários, nunca vemos esse dinheiro. Muito bem. Desaparecem por aí, nos gabinetes. Muito bem, Salomão. Vamos então avançar para o quarto e último tema, porque depois temos a nossa janela do Salomão Responde. A inauguração da nova mina de carvão metalúrgico. Revubué. Exato. Tete é uma terra rica. Não, o presidente disse uma coisa boa, diz que é coração carbonífero de África. E é verdade, tem um potencial muito grande. E esta mina de Revubué, bom, o presidente andava a dizer Revubué, não é Revubué, é Revubué, porque Revubué está em Manica. Exato. E tem um rio também com esse nome. Sim, mas sim. É normal, chama-se erro simpático, é um erro por simpatia. Esta mina tem uma grande importância e é operada pela mesma grande companhia Jindal. Indiana. São indianos. Jindal tem aquelas minas que estão lá em Xangara, a caminho de Caborabás, em Chirose. Mas temos essas aqui em Revubué, no distrito de Moatize. E esta é especialmente uma mina para produzir carvão de coque, carvão para produção de aço, carvão metalúrgico. Portanto, é uma mina importante. É uma mina que, numa primeira fase, a primeira fase é de agora, até mais adiante, vai produzir e exportar 3 milhões e 500 mil toneladas. 3 milhões e 500 mil toneladas por ano até 2032. Em 2032 entra em vigor uma segunda fase que vai duplicar isso para 7 milhões de toneladas. Somos um país abençoado em termos de recursos. Não, somos. Como é que somos um país, uma nação como somos? Não. Se calhar é por causa daquilo que estávamos a dizer há pouco tempo. É que nós temos que controlar o nosso país. Não permitir que sejamos usados para a estatística.
Como dizia o primeiro-ministro do Canadá, é que se você não está na mesa, você vai estar no cardápio, vai estar no menu. Então, nós queremos estar na mesa, não no menu. Então, nesta fase inicial, a mina vai empregar cerca de 1.500 moçambicanos. É muita gente que vai trabalhar. 1.500 moçambicanos. Quase igual o que o Mozart estava a empregar. Não, o Mozart empregava 1.050 direto. Então, esse vai empregar 1.500 numa primeira fase. E depois vai aumentar à medida que chegar a outra fase. Portanto, isso é muito importante para a criação de emprego no país e para a criação de mais oportunidades. E priorizando os locais. Os locais. Sim. E é verdade que se nós não tivermos vigilância, há de haver abusos ambientais, problemas ambientais, problemas de tentativa de escravização da mão de obra, e maus tratos, quer dizer, por exemplo, a maneira como um gestor indiano trata um trabalhador na Índia, pode querer transferir para Moatize, o que pode ser difícil. E é como os chineses. Sim. Os chineses, eles têm uma cultura laboral da China, em que também há muita repressão, há muita violência. Muito no pau. Exato. Então, eles às vezes trazem isso cá. Então, e sobretudo quando as nossas organizações sindicais não são ativas para intermediar esse tipo de condutas. Mas o projeto é bom. Eu, por exemplo, na sexta-feira mesmo, eles ofereceram uma ambulância para Moatize. E depois predispuseram-se a construir um hospital de referência em Moatize, para a população, ali perto da fábrica, em Revuba. E também comprometem-se a fazer algum processamento do próprio carvão cá. Pelo menos um pré-processamento antes da exportação, que é esse o objetivo principal. Os nossos recursos têm que ser a médio e longo prazo processados cá. Por exemplo, estava a ouvir um debate de alguns moçambicanos que estavam a dizer que mas por que nós não processamos toda a madeira cá? Porque a política do Estado é essa. Processar a madeira é mandar o produto acabado. Alguns que falam porque também não sabem quais são as dificuldades de você processar tudo cá. Há coisas que você não pode conseguir fazer e demanda um investimento colossal que nós não temos. Então, alguma parte pode-se definir qual a percentagem que se exporta em bruto e qual a percentagem que se processa cá. E, gradualmente, ir criando capacidade a nível nacional para nós processar. O ideal é mandarmos o produto acabado para fora. O ideal é mandar mobília para a China. E não a China vender-nos mobília com madeira de Moçambique. Madeira. Como está a acontecer. Nós temos boa madeira, a China leva, produz uma mobília, a nossa elite, essa que vai ganhar 300 milhões, viaja, compra a mobília na China, vem te vender a ti. Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser gradualmente autossuficientes na produção, mas isso exige seriedade, exige que os empresários nacionais aceitem os desafios de viver lá onde há produção. Porque daqui a pouco, você ir lá no Revuba, para ir ver quantos empresários locais moçambicanos estão nas imediações da mina a dar fornecimento de bens, já de encontrar muito pouco, já de encontrar sul-africanos a trazerem comida de lá, de Joanesburgo, de Pretória para ali. Então, onde é que nós estamos? Quer dizer, ali você não precisa de produzir carvão, você precisa de produzir, por exemplo, frangos. Esses 1.000 e tal, 500 moçambicanos vão ter um refeitório enorme lá para comer, onde vão comer todos os dias. Se você produz frangos, já está a participar do investimento. Sim. Se você produz alface só, fica rico ao fornecer alface para aqueles tipos. Se produz couve, fica rico com couve. Se produz cenoura, se produz pão em quantidade suficiente. E se você tem uma padaria pequena, junta-se com outro, tem outras padarias e fazem um consórcio para fornecer pão. Coisas pequenas
que podem dar grande resultado. E paulatinamente vão criando a capacidade nacional de fornecer coisas. Eu, uma vez, há uns 10, 15 anos atrás, fui à mina, ainda era Vale, lá em Moatize, fomos lá. Eu perguntei lá no refeitório, vocês, moçambicano pode fornecer frangos? Sim, pode, desde que traga 3.000 frangos por semana. Então virei para os moçambicanos, vocês não conseguem 3.000 frangos? Tantos avicultores que estão aqui em Tete. Sim, é porque o nosso frango, eles dizem que é pequeno, é preciso uma certificação. Por que não trabalhamos nisso? Exato. Na certificação, na melhoria, no upgrading do nosso produto, de modo a ser o nosso produto a estar ali. E cancelar aqueles caminhões frigoríficos que saem da África do Sul, andam 1.000 e tal quilômetros para chegar a Tete. Então, que não fazem sentido. nós não estamos a aproveitar as oportunidades. Quer dizer, a vinda dos grandes, dessas grandes empresas, é muito bom. Este Jindal é um conglomerado na Índia que produz aço, produz coisas grandes, máquinas de grande peso. Por isso até o presidente convidou a eles para explorar a possibilidade de produzir, montar alguma indústria local, porque temos muito ferro em Tete. Aquela zona de Chiuta, Macanga, tem muita prospecção de ferro. Matéria-prima é o que não nos falta. Exatamente. Portanto, é só nós sabermos trabalhar as coisas como deve ser e com a seriedade necessária, e tudo indica que o presidente quer isso também. Mas, se calhar, depois dele falar, faltam os que vão atrás executar daquilo que ele falou para pôr em marcha. Portanto, muitas vezes as políticas não falham a nível da orientação oficial, falham ao nível da execução, porque o presidente não vai executar. O presidente traça uma orientação e depois os outros que fiquem a fazer. Muito bem. Salomão, estamos já a caminhar para o final do seu programa. Queria convidar-lhe agora para entrarmos para esta janela do Salomão Responde. Vem então aí, como já sabe, estreámos recentemente esta rubrica Salomão Responde e vamos aqui apresentar algumas questões dos nossos telespectadores que serão devidamente respondidas pelo Salomão Moiano. Vamos então espreitar esta janela. Bem-vindos então a este espaço Salomão Responde, dedicado a olhar para aquilo que são as percepções do telespectador, dos internautas que nos escrevem e direcionando as questões para o Salomão Moiano. Temos aqui hoje a possibilidade de responder às questões colocadas pelo Anselmo de Souza Chemo Vicente. A primeira questão, ele diz: boa noite, Salomão. Em Moçambique circulam dois tipos de notas, isto é, o novo metical e o antigo. Qual é a razão disso estar a acontecer depois de tanto tempo? Pelo que me lembro, são palavras dele, aqui do Anselmo, em 2006 a troca não levou tanto tempo. Depois segue-se. E como ficou o assunto dos tratores articulados como transporte público? Bom, eu penso que as notas estão-se a trocar, estão a sair gradualmente, as antigas estão a ficar as novas. O próprio Banco Central avisou na altura que isso não seria uma operação automática, não haveria campanha de troca das notas, e que as mesmas têm o mesmo curso legal. E tanto as antigas como as atuais têm o mesmo curso legal. O objetivo é que gradualmente as antigas, quando entram no banco, já não saem. Não sai. Então vão saindo as novas, até que termine este processo. É um processo gradual, leva tempo e penso que não prejudica nada, porque tanto as notas antigas como as atuais valem o mesmo, portanto não há nenhum prejuízo para ninguém e nem há nenhuma pressa de trocá-las. E vão se trocando à medida que a economia evolui, à medida que os cidadãos depositam dinheiro nos bancos, porque muitas dessas notas são daqueles que não vão aos bancos, recebem dinheiro, fazem trocas, guardam dinheiro em casa, guardam dinheiro nas latas, e esse dinheiro nunca vai ser trocado. Então, no dia em que chegar às mãos daqueles que trabalham com os bancos, essas notas não voltarão a sair. Muito bem.
A segunda questão, aqui do Anselmo Vicente, tem que ver com os tratores, os famosos tratores articulados. Não, é preciso cada um dizer se está a ver os tratores na sua aldeia, porque nós dissemos na altura que não era boa ideia haver tratores articulados ou com carruagens articuladas para transporte público. Era uma má ideia. A pouca vez que eu vi esses tratores foi agora, quando houve cheias em janeiro, em Mulotano. E apareceu um trator que foi muito útil para transporte das pessoas, só que depois virou. Num desses dias teve um acidente. Capotou e depois nunca mais ouvi falar dele. Pronto, este projeto dos tratores é um aborto, é um projeto abortado. Penso que não vai ter pernas para andar, porque praticamente não é utilizado em nenhuma parte. Muito bem. Vamos avançar então para o próximo telespectador, internauta, que quer ver o Salomão a responder às suas questões. É o Igor Varandas. Queremos informar que não vai ser possível responder a todas as questões. São muitas questões que são colocadas. Por que motivo, no último comunicado da COTI, a COTI é a Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, mencionou pela primeira vez que, além de continuar as auscultações, vai iniciar a sistematização do material já recolhido. Algo que não constava, na sua ótica, quando anunciou que, em março, este mês, seriam apenas auscultações. Ele prossegue. Isso indica que a COTI concluiu que já não é mais possível adiar o processo? Não é a COTI. Houve uma cimeira dos signatários do Diálogo Nacional Inclusivo. O Presidente da República com o chefe dos partidos todos, e que reuniram, acho que tiveram uma sessão que durou 3 dias. E nessa sessão decidiram priorizar pelo menos a sistematização das contribuições sobre o pacote eleitoral. Isso corresponde mais ou menos àquilo que nós estávamos a ver, que isto aqui vai descarrilar. Se deixarmos isso tudo para o fim, há de ser um problema. Então foi marcado que este ano, até dezembro deste ano, a sugestão, ou seja, o esboço da legislação eleitoral tem que dar entrada no Parlamento para ser tratado na segunda sessão deste ano, que o Parlamento vai ter, que começa normalmente em outubro. Então, até lá, tem que haver uma lei, uma proposta de lei consensualizada a nível dos signatários do Diálogo Nacional Inclusivo. E, portanto, a COTI vai preparar o expediente, que depois vai ser presente aos chefes do diálogo, que é o Presidente da República, com os presidentes dos partidos signatários do acordo. E depois de ser apreciado a este nível e achado conforme, vai ser submetido à Assembleia. Então tem que ser resolvido este assunto este ano. Isso é bom que seja este ano, porque no próximo ano temos que ter uma nova Comissão Nacional de Eleições. Exato. Fica um ano para as próximas eleições, serão em 2028, as autárquicas. É que o tempo para preparar eleições é o próximo ano. Próximo ano tem que haver recenseamento piloto, tem que haver tem que haver ensaios, tem que haver marcação das eleições, tem que haver tudo isso. Agora, como é que você vai fazer isso? Se chegar a 2027 ainda debater qual é a lei que vai vigorar. Então, essa coisa da lei eleitoral é urgente. Prioritário. Agora, reforma de outras coisas, reforma fiscal, quanto dinheiro fica na província, isso podemos ir tratando ao longo dos 2 anos. Até porque é a questão eleitoral que nos levou a este diálogo. Este diálogo foi provocado por uma contestação eleitoral. E agora queremos ver na nova lei o que é que vai se introduzir que afaste esta possibilidade dos cidadãos sentirem-se injustiçados. Então, isso aqui é bom. Muito bem, Salomão. Foram então estas as questões que preparámos, aquelas que sistematizamos para apresentar nesta edição. Dizer, também é preciso esclarecer aqui aos telespectadores e internautas que algumas questões que foram colocadas já foram respondidas até como temas em edições anteriores do programa A Semana
com Salomão Moyana. Salomão, queria agradecer-lhe por mais uma presença aqui. Muito obrigado. E desejar-lhe um bom descanso esta noite e uma ótima semana. Já começa. Assiste, meu telespectador, agradecer também pela audiência. Fica marcado o encontro para uma próxima ocasião. Boa noite e já agora uma ótima semana.